Fala galera, análise de Atlético Paranaense 1, São Paulo 1, pela 30ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, já fica meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então, começando aí pelo comportamento das equipes na partida, o Atlético entrou num 3-4-2-1, enquanto o São Paulo num 4-2-3-1. E olhando aqui para a distribuição dos jogadores em campo, a gente vê os jogadores do Atlético Paranaense aparentemente um pouco mais avançados em relação aos jogadores do São Paulo, e a gente consegue confirmar isso por essas duas barrinhas aqui, que mostram aí o avanço médio dos jogadores dentro do campo. Então a gente vê, em média, né, os jogadores do Atlético um pouco mais próximas da linha do meio de campo do que os do São Paulo, o que mostra que os jogadores do Atlético de fato jogaram mais adiantados. Aqui embaixo a gente tem a concentração das jogadas dentro de campo de cada uma das equipes para a gente tentar ver um pouco melhor o que essa distribuição dos jogadores representou. Então, do total de jogadas da partida, 13% foram do Atlético no seu campo defensivo, 23% no meio de campo e 11% no seu campo ofensivo. E pelo lado do São Paulo, do total de jogadas da partida, 23% no seu campo defensivo, 26% no meio de campo e 4% só no seu campo de ataque. Então por aqui a gente consegue confirmar que de fato o Atlético Paranaense jogou mais em cima do São Paulo. No meio de campo, um equilíbrio, né? 23% das jogadas da partida pelo lado do Atlético no meio de campo e 26% pelo lado do São Paulo. Mas quando a gente olha para dentro dos campos ofensivos de cada uma das equipes, a gente vê que o Atlético conseguiu produzir mais 11% das jogadas contra 4% do São Paulo. Aqui embaixo a gente tem um gráfico que mostra pra gente qual equipe estava dominando a partida ao longo dos 90 minutos. A gente vê muito mais barras vermelhas do que barras brancas, o que mostra que o Atlético Paranaense foi mais dominante, apesar de que a gente não vê muitos picos nessas barras, né? A gente tem um pico aqui, depois a gente tem algum trechinho aqui com um pouco mais de intensidade, e aqui mais pro final do jogo que de fato o Atlético Paranaense foi mais intenso. O Atlético Paranaense dominou em 62% do jogo e o São Paulo durante 38% do jogo. A intensidade aqui ela varia de 0 a 100 para a equipe mandante, né, no caso o Atlético Paranaense, e de 0 a menos 100 para o São Paulo, que é a equipe visitante. Na média, a intensidade da partida foi de 7 positivo, que mostra um leve domínio do Atlético Paranaense, nada muito expressivo. Aqui do lado direito a gente tem algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor o comportamento das equipes. O São Paulo teve 58% de posse de bola, e também se destacam aqui o número de passes tentados, 479, e o número de bolas longas tentadas, 57. Todos os números aqui de médio para alto para um visitante. Pelo lado do Atlético, todas as estatísticas aqui relativamente baixas, então nada muito de destaque aqui para o Atlético em termos de passes, bolas longas e cruzamentos. Do ponto de vista da criação, a gente vai analisar aqui passes decisivos e expectativa de assistências. Passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou uma assistência para gol, e a expectativa de assistências mede a capacidade das equipes de levar a bola até regiões mais favoráveis para os jogadores marcarem gol. Não necessariamente os jogadores marcam o gol, não precisa nem finalizar em gol para contabilizar nessa estatística. A ideia mesmo é ver se as equipes conseguiram colocar os seus jogadores em condição de marcar. A gente vê aqui que o Atlético Paranaense teve 15 passes decisivos no jogo contra 3 do São Paulo. Esse número para o Atlético Paranaense é um número de médio para alto aqui, considerando que era mandante. E em termos de expectativa de assistências, 0,87 para o Atlético Paranaense, 0,12 para o São Paulo. Nas duas estatísticas, o São Paulo bem mal, com números bem baixos, e o Atlético Paranaense com um número de médio para alto em passes decisivos, e um número baixo em termos de expectativa de assistências, mas ainda assim bem superior ao do São Paulo. Em termos de finalizações, foram 16 do Atlético Paranaense contra 5 do São Paulo. Das 16 finalizações do Atlético, uma foi bloqueada, 10 para fora, 4 defendidos além do gol marcado, e pelo lado do São Paulo, uma finalização bloqueada, 2 para fora, uma defendida além do gol que marcou. Em termos de chances claras, duas para o lado do Atlético Paranaense, chances claras de gol criadas, né? 2 para o lado do Atlético Paranaense e uma para o São Paulo, números medianos aí para as duas equipes. Mas só contabilizar a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem das finalizações propriamente ditas. Então, para isso, a gente vai analisar a expectativa de gols de cada time, que considera
uma projeção do número de gols que as equipes deveriam ter marcado com base na qualidade das oportunidades que elas criaram e a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que o goleiro teria para defender as finalizações que ele recebeu em gol. Então, pelo lado do Atlético Paranaense, considerando a qualidade das oportunidades criadas, a expectativa era que marcasse 1,16 gols, pelo lado do São Paulo, 0,57, números baixos aí para as duas equipes. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, esse número sobe para o Atlético Paranaense para 1,64 e para o São Paulo sobe um pouco também para 0,74. A diferença entre a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute dá uma ideia para a gente do desempenho dos atacantes na partida, o quanto que eles conseguiram adicionar de expectativa de gols para suas equipes ou reduzir com base na qualidade das finalizações. Pelo lado do Atlético Paranaense, esse número é de 0,48, pelo lado do São Paulo, 0,17. O fato desses números serem positivos mostram que os atacantes conseguiram adicionar expectativa de gols para o seu time. Pelo lado do Atlético Paranaense, os atacantes parecem ter ido um pouco melhor, já que foi 0,48, enquanto pelo lado do São Paulo foi 0,17, praticamente zero pelo lado do São Paulo. Então os atacantes praticamente passaram neutros na partida. Quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia da qualidade dos goleiros na partida, né? O desempenho dos goleiros na partida. Pelo lado do Atlético Paranaense, a expectativa era que marcasse 1,64 gols e conseguiu marcar 1. Então essa diferença de 0,64 positiva mostra que o goleiro do São Paulo tomou menos gols do que o esperado, e essa medida aí foi de 0,64, algo ali entre 0 e 1 gols. Então um desempenho relativamente bom para o goleiro do São Paulo. Por outro lado, a expectativa era que o São Paulo marcasse 0,74 gols e marcou 1. Então essa diferença de menos 0,26 mostra que o goleiro do Atlético Paranaense foi relativamente mal na partida. Não é um número alto, né? Tá mais próximo de 0 do que próximo de 1. Então a gente poderia dizer que o goleiro do Atlético Paranaense quase que passou neutro na partida. E para finalizar a análise, quando a gente olha aqui todas as estatísticas, desde passes decisivos até número de gols marcados, a gente tem uma ideia aí da qualidade da partida, né? São todas estatísticas que eu considero que ajudam a gente a entender se a partida foi interessante ou não. A gente vai ver aqui que a gente só tem uma estatística com mais de 4 estrelas aqui pelo lado do Atlético, que foi o número de passes decisivos. Todas as outras estatísticas aqui com 3 ou 2 estrelas, né, números de médio para baixo. E pelo lado do São Paulo, em termos de criação, né, estatísticas muito baixas, com 0 estrelas. E na parte de finalizações aqui, a gente tem também estatísticas com 3 estrelas ou menos. Então, olhando por essa perspectiva, parece que não foi uma partida interessante. A gente já viu em várias outras análises aí, partidas com estatísticas muito mais interessantes, tanto para times mandantes quanto visitantes, no campeonato. Então aí o jogo também 1-1, parece não ter sido um bom resultado para nenhuma das equipes. Então, fechamos aí mais uma análise de Atlético Paranaense 1, São Paulo 1. Espero que vocês tenham gostado e fica meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise e falou!